Nós temos aqui no nosso estúdio, graças a Deus, um porta-bandeira do dinizismo. E eu preciso colocar ele para falar. Diogo Rossi, que história é essa? Fluminense folga, de vez em quando trabalha um pouquinho. Não, eu tenho uma pergunta pro Lucas Dias, né? Se o Fluminense é um time que não está mobilizado, é um time que está despreparado para o jogo contra o Internacional. Sentiu. A pergunta que eu faço é, e como o treinador não tem cardápio tático também, já foi dito aqui nesse programa, se porventura ele prepara alguma coisa, se ele se preocupa com o adversário, se vai ter algum tipo de substituição dentro do time, pelo menos para dar algum tipo de ânimo para o torcedor do Fluminense, né? Já que o time não treina, não está mobilizado para a Libertadores, o treinador pensa mais na seleção, vamos tentar colocar alguma coisa. Isso me pareceu uma ironia. Não, eu tô tentando entender, eu tô preocupado de fato com o Fluminense, porque imagina, né, semifinal da Libertadores, o time tá desmobilizado, não treina, o treinador não tá nem aí, e o treinador não tem cardápio tático pro jogo. Vamos ver, né, daqui a pouco o Lucas traz alguma informação animadora pro torcedor do Fluminense, de alguma preparação, de alguma coisa que vai mudar no time pro jogo, né, não sei se tem isso aí. O torcedor do Fluminense pode se animar, Diogo, porque vai ter dois jogadores que vêm sendo muito importantes, tá? John Arias e John Kennedy, que tiveram problemas clínicos, tá? John Arias teve um problema no tornozelo lá no clássico contra o Vasco da Gama. Ele até, será que pode ganhar uma minutagem contra o Cruzeiro? Não tinha nenhuma chance. Ele teve um problema ligamentar no tornozelo, mas não era uma situação tão grave assim. Ele vai jogar contra o Inter, tá? Ele já voltou a trabalhar com bola aí no último final de semana. O grande detalhe é como o John Arias vai chegar para esse jogo. Ele vai chegar a 100%, porque até por essa lesão do tornozelo dele, eu perguntava para algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro, pessoas da área médica de clubes, e perguntei, essa lesão é uma semana para recuperar e vai estar a pleno vapor jogando contra o Inter? Essas pessoas me disseram, olha, geralmente é uma lesão que tu vai lá 10, 14, ali 2 semanas. Se ele está voltando antes, ele está voltando de uma forma mais rápida, mas não dá para descartar que esteja 100%, mas não é uma tendência. E teve o John Kennedy, que no último final de semana, em um treinamento com portões fechados nas Laranjeiras, teve uma lesão na mão, vai jogar com uma proteção, mas ainda assim vai para esse jogo. Como a gente citou antes, né? O Felipe Melo está voltando do DM, também esteve no jogo contra o Cruzeiro como titular no último meio de semana ao lado do Nino na zaga, e tem o Marcelo, que já voltou contra o Vasco, e não vou dizer que é uma grande dúvida, tá? A tendência é que o Marcelo jogue. É jogo de Libertadores e a gente sabe da importância do Marcelo para o time do Fernando Diniz. Mas o Diogo Barbosa, aquele mesmo que teve uma passagem desastrosa no Grêmio, tá muito bem aqui no Fluminense, tá? Tá muito bem aqui no Fluminense. Eu tô nessa torcida aí, junto com o Lucas, de que o Diniz coloque o Diogo Barbosa, o Marcelo, né, um veterano, um jogo ríspido. Fica em casa que é melhor. Bem, JB. Eu, diferente do Diogo Rossi e do Baldasso, que só pensam no time dos outros, eu quero pensar no nosso time. Qual é o nosso time? Do Grêmio nós vamos falar daqui a pouco no programa. Não. Daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio. Não, no nosso Inter. Eu quero que ele responda a enquete. Como é que o homem vai jogar na partida do Maracanã? Ele deve ir Diogo Malo, tá, JB? Ele deve ir Diogo Malo na lateral direita, principalmente por conta do Keno, que deve... Vamos lá, o Keno, para quem viu o jogo contra o Cruzeiro agora do Fluminense, viu que o Keno não ataca só esse lado esquerdo de ataque do Fluminense, lado direito de defesa do Inter, que deve ter o Hugo Malo e o Bustos ficar no banco. Inclusive, no trabalho que foi fechado ontem no CT Parque Gigante, eu fui perguntando para algumas pessoas alguns detalhes desse treinamento, e o Hugo Malo treinou primeiro detalhe, o Hugo Malo treinou mais uma vez na lateral direita como titular, ao lado aí do Vitão, nesse lado direito de defesa do Internacional, e foi muito trabalhado nesse treinamento a recomposição dos volantes em velocidade. E aí eu cito aqui, obviamente o Johnny, que vai ser o primeiro volante, está voltando do DM, e do Arangues, por um lado, mas do outro também tem o Maurício. O Maurício também trabalhou bastante a recomposição, e essa é uma preocupação do Eduardo Cudê para conter as puxadas em velocidade do Fluminense, principalmente de um lado com o John Arias e do outro com o Keno. Mas o Hugo Malo deve ser o titular.